Então, a gente vai falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos e a área de um triângulo. Então, basicamente, o processo aqui para as duas coisas vai ser a mesma ideia, né? Então, vamos aqui. Bom, primeiro tema é condição de alinhamento de 3 pontos. O que a gente vai fazer aqui? Imagine que você tenha 3 pontos, né? Onde você conhece as coordenadas dos 3 pontos. Como assim, professor? Você conhece a abscissa do ponto e você conhece a ordenada do ponto, né? Isso por ponto A. Imagine que você conheça também as coordenadas do ponto B e imagine que você conheça as coordenadas do ponto C, certo? Como é que você vai saber se esses 3 pontos estão alinhados? Ou seja, estão na mesma reta, né? Qual vai ser o critério que a gente vai usar? Então, basicamente, você vai usar esse critériozinho aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai montar um determinante, né, que é um conteúdo que a gente viu, acho que no segundo ano. Vocês viram com o Ionei, talvez. Então, você vai montar um determinante. Perceba que esse determinante, ele é formado por quem? Então, a primeira linha do determinante, você vai colocar aqui as coordenadas de um dos pontos. A segunda linha, você coloca as coordenadas do outro ponto. E a terceira linha, você coloca as coordenadas do outro ponto. Como são 3 pontos, vai ter 3 linhas, certo? A última coluna, você repete o número 1. Você coloca o número 1 em todas as linhas. Feito esse determinante, né? Resolvido o determinante, encontrado o valor dele. Se o valor dele tiver dado 0, pode ter certeza que os 3 pontos são colineares, ou seja, eles estão na mesma reta, né? Ou seja, eles estão alinhados. Esse vai ser o critério, essa contazinha aqui vai ser o critério para a gente determinar se os 3 pontos vão estar alinhados ou não, certo? Com letra fica um pouco mais difícil, né? Mas com número você vai ver como é bem fácil, né? Então, a pergunta aqui do exemplo que eu coloquei é se esses 3 pontos aqui, ponto A, o ponto B e o ponto C, se eles estão alinhados. Estou perguntando isso, né? Como é que você responde? Aí você responde pelo método que eu ensinei, né? Então, você vai montar aqui um determinante, né? 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, justamente com as coordenadas dos 3 pontos. Então, na primeira linha, você coloca as coordenadas do primeiro ponto. A ordem que você vai colocar esses pontos não importa, certo? Eu vou começar aqui pelo ponto A só por questão de ordem alfabética mesmo, mas não importa. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro ponto, menos 2, menos 1 e 1 aqui na frente. Vou colocar aqui as coordenadas do outro ponto, e 1 na frente, aqui, na outra coluna. E as coordenadas do outro ponto, e 1. Beleza? Então, o determinante você monta dessa forma. Sempre dessa forma. Pega os 3 pontos, coloca nas linhas aí, e a última coluna sempre 1. Beleza. E aí, como é que se resolve determinante, né? Eu acredito que vocês viram como é que se resolve determinante no segundo ano. Eu estou errado ou estou certo? Está certo. Estou certo, né? Você então, está certo. Viram. Show. Então, vocês viram, né? Eu não sei se vocês vão ver, se vocês viram a maneira como é que eu vou resolver aqui, certo? Eu acho que vocês viram o método de Sarri, né? Que é aquele que você repete as 2 primeiras colunas aqui na frente. Eu acho que vocês viram esse. Não sei se vocês viram mais algum. Foi esse? Sim. Certo. Então, a gente não vai ver esse, tá bom? A gente vai ver o seguinte, ó. Esse aqui é bem interessante. Já que vocês já sabem, vamos saber mais outra maneira de calcular. Mas se você fizer por um método ou pelo outro, vai dar a mesma coisa, certo? Então, qual é o meu método aqui que eu acho interessante? Você vai pegar o seguinte, ó. Você vai observar esses números que estão aqui nos cantos, né? Certo? Aí o que você vai fazer? O número que está aqui embaixo, você vai anotar aqui em cima. E o número que está aqui em cima, você vai anotar aqui embaixo.
Beleza? A mesma coisa aqui para a última coluna. Vou só apagar aqui para não ficar muito borrado, né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, aqui em cima você vai colocar o 2 e embaixo você vai colocar o menos 2. Aqui em cima você vai colocar o 1 e embaixo o 1 também, porque eles são iguais, né? Pronto. Aí vocês vão multiplicar as diagonais, né? Então, você vai multiplicar as diagonais começando por essa. Você multiplica 2 vezes menos 1 vezes 1, né? Que dá menos 2. Menos 2 vezes 3 vezes 1, que dá menos 6. 0 vezes 7 vezes 1, que dá 0. Certo? Essas três primeiras diagonais, você vai anotar justamente o valor que for o resultado delas, da multiplicação. Você não vai fazer nada com sinais. O valor que der, você anota. Já, né? Agora, você tem que ter o cuidado para essas outras diagonais aqui, ó. Você vai fazer essa multiplicação, ó. Certo? Então, quando você for fazer essas multiplicações aí, nesse outro sentido, você vai ter que inverter o sinal do valor que você for anotar aqui na frente. Então, aqui você vai fazer 1 vezes menos 1 vezes 0, vai dar 0, né? Aí você vai colocar o sinal invertido, menos 0. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Só que você vai anotar com o sinal invertido, menos 6. 1 vezes 7 vezes menos 2 dá menos 14. Só que você vai anotar mais 14. Ok? Agora vamos ver quanto é que dá essa conta aí. Esses zeros aqui não importa, né? Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 com menos 6 dá menos 14. Então fica menos 14 mais 14. Então isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, se você resolver esse determinante, seja da maneira como for, né? Se ele der 0, então pode ter certeza que os 3 pontos estão alinhados. Então, sua resposta tem que ser sim, eles estão alinhados. E se não der 0, qual a resposta que eu posso colocar? Não estão alinhados. Não estão alinhados, beleza. Vai estar um aqui, outro aqui e outro fora dessa reta, né? Beleza? Sim. Vamos formar um triângulo. Se eles não estiverem alinhados, vai formar um triângulo, né? Entre os três. E aí é justamente o que vai ser o nosso próximo conteúdo. Né? Quando não estiver alinhado, vai formar um triângulo. E aí, qual é a área desse triângulo, né? A gente vai já ver isso. Vamos fazer outra, para verificar. Oi, para falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas tem algum problema se fizer com a outra técnica? Sem ser a... Não tem. Ah, tá. Porque vai dar a mesma coisa, vai dar 0 também, certo? Se o tempo fosse um pouquinho maior, a gente ia fazer da outra maneira. Mas vamos fazer essa da outra maneira, pronto. Para vocês relembrarem também, né? Pode falar, Mário. Esse aqui, ele é alinhado, é a mesma coisa que ele ser colinear, é? É a mesma coisa. Tanto faz você dizer assim, ó, ou eles estão alinhados, ou eles são colineares, ou eles estão na mesma reta. É a mesma coisa. Estou dizendo que 3 pontos estão na mesma linha, né? Basicamente é isso. Sempre que eles estiverem na mesma linha, na mesma reta, são colineares, e esse determinante com certeza dá 0, se acontecer isso. Beleza? Vamos lá. Então, tá aqui os 3 pontos, vou montar o determinante. A forma como você vai montar sempre é a mesma, né? Na primeira linha, você anota um dos pontos, as coordenadas, né? E o número 1 no final. Na outra linha, você pega outro ponto e coloca o número 1 no final. Na outra linha, o último ponto, né? E o 1 no final. A técnica que vocês viram para calcular determinante, eu acho que era repetindo aqui as duas últimas colunas, né? As duas primeiras, na verdade. Então, você vai pegar aqui o menos 4, o 3 e o menos 2. E aqui o menos 6, o 15 e o 0. Né? Aí você ia multiplicar as diagonais aí, né? Então, você começa também multiplicando essa diagonal aqui, depois essa e depois essa.
Então, vamos lá. Vamos lá, a primeira diagonal aqui dá menos 60, né? Vou fazer aqui um pouco mais rápido, mas é só multiplicação básica. Menos 6 vezes menos 2 dá 12, positivo. 1 vezes 3 vezes 0 dá 0. Quando é 0, você nem precisa anotar, é só perda de tempo, certo? Então, quando tiver uma coluna com 0, nem olhe para ela, deixe para lá. Agora vamos aqui para outra diagonal. Tá aqui, a outra diagonal é essa, ó. Só vai ter 3 multiplicações para cada maneira, né? Vamos lá. Então, primeiro aqui, agora é invertendo, né? Menos 2 vezes 15 vezes 1 dá menos 30. Só que você vai anotar mais 30. Tem 0 aqui, ó. 0 vezes 1 vezes menos 4 vai dar 0. Então, não precisa colocar. 1 vezes 3 vezes menos 6 dá menos 18. Aí você vai colocar mais 18. Beleza? Aí aqui, o que você vai fazer? Fazer essa conta aqui. Aqui fica menos 60. Vamos fazer a conta aqui com os positivos, né? O 12 aqui com o 18 dá 30. Com esse 30 aqui, dá 60. Então, aqui vai ficar menos 60 mais 60. Dá 0. Portanto, né, os pontos A, B e C são colineares. Beleza? Beleza, bem tranquilo nessa parte aí. É muito fácil, é só calcular o determinante. Se você calcular, acabou. Se for 0, são colineares. Se não for, não são. Basicamente, só essas duas possibilidades. Não tem uma terceira interpretação. Ei, Dias. Eu poderia resolver, assim, fazendo o desenho dos pontos no plano cartesiano e vendo se eles formam reta ou não? Assim, tem situações até que dá para se convencer que eles são alinhados, mas tem situações que não dá para se convencer, porque eles são muito próximos um do outro. E aí não dá para você visivelmente, por exemplo, se eu desenhar aqui 3 pontos, não tem como você me garantir que eles estão alinhados. Certo? Não tem como, visivelmente, você me garantir assim, que eles são alinhados. Então, o ideal é tentar verificar por conta mesmo, que é mais certeza, né? Tem situações em que você não consegue saber. Principalmente quando tem frações e quando tem raízes, aí complica mais. Certo? Aí você precisa usar realmente um método para você determinar se são ou não. Beleza? Ó, aí como eu falei, se você fizer aquele determinante e ele der 0, né? Então você conclui que eles são colineares. E o contrário disso também é verdadeiro, né? Se eles são colineares, o determinante também dá 0. Então é a ida e a volta. Agora, se ele não for 0, né? Os 3 pontos, eles vão formar um triângulo. Se 3 pontos não são alinhados, então eles formam um triângulo, que é o exemplo da minha figura aqui, ó. Estou representando aqui 3 pontos que não estão alinhados. Certo? Então, se esses 3 pontos não estão alinhados, aquele determinante, né, montado daquela forma como ensinei a vocês, ele vai dar diferente de 0. Né? Vai dar um número ou maior que 0 ou menor que 0. Né? Aí o que acontece? Acontece que se você fizer o módulo desse determinante que eu ensinei a vocês e dividir por 2, né, pode ter certeza que essa conta vai ser justamente a área correspondente aí à área desse triângulo. Então, se você tem 3 pontos que não estão alinhados, se você quer calcular a área do triângulo determinado aí, basta você fazer essa conta aqui, ó. O módulo
né? Esse módulo aqui serve para deixar o número positivo, né? No caso aqui. Então, o módulo do determinante dividido por 2 resulta na área do triângulo que você está investigando aí. E esse Dzão aí, né, é justamente o determinante que a gente estava usando aí para determinar se o cara era alinhado ou não, né? Se os pontos eram alinhados ou não. Novamente, com letras fica um pouco assim, um pouco mais distante, mas com números a gente vai ver que é bem tranquilo. Ó, determine a área desse triângulo aqui, né? Então, a primeira etapa, quando você tem 3 pontos, é você ir atrás daquele determinante. Então, vamos montar o determinante, eu vou chamar de D. Então, vamos botar aqui, você coloca 2, 3 e 1, 5, 4 e 1, 6, menos 3 e 1. Ok? Tá aqui. Montou o determinante. Agora resolve. Aí você resolve da maneira como você queira, certo? Vamos fazer aqui pelo primeiro método que eu ensinei. O 6 vem aqui para cima, o 2 desce. O 1 vem para cima, o 1 desce, né? É o método sobe e desce, que eu costumo chamar. Aí aqui você multiplica as diagonais. Vamos lá. 6 vezes 3 vezes 1 dá 18. 2 vezes 4 vezes 1 dá 8. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Essas 3 primeiras multiplicações, você não precisa se preocupar com o sinal, você anota da forma como aparece. Agora, as outras 3 multiplicações, né, das outras 3 diagonais, aí você precisa observar que tem que inverter o sinal. Então, aqui, 5 vezes 3 vezes 1 dá 15. Aí você anota menos 15. 6 vezes 4 vezes 1 dá 24. Aí você anota menos 24. 2 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 6. Quando você for anotar, você coloca mais 6. E faz essa conta aqui. Vamos fazer. 18 com 8 dá 26. 26 com esse 6 aqui, né? Dá o quê? 32. Só os negativos agora. Menos 15 com menos 15 dá menos 30. Menos 30 com menos 24 dá menos 54. Beleza? Agora, 32 menos 54 dá menos 22. Então, o determinante da matriz formada pelas coordenadas aí dos 3 pontos deu menos 22. Certo? Ou seja, deu diferente de 0. Então, esses pontos não estão alinhados. Esses pontos, com certeza, estão formando aí um triângulo. Certo? Só que a pergunta que é a área desse triângulo formado por esses 3 pontos. Aí, o que você vai fazer? Então, a área vai ser o seguinte, ó. Vai ser o módulo do valor que deu esse determinante por 2. Por que tem esse módulo aí? Porque a área tem que ser positiva, né? Então, tem que ser 22 por 2. 22 por 2 dá 11. Então, a área desse triângulo formado com esses vértices aí dá 11. Ok? Mas do outro, você vai pegar o resultado e dividir por 2. Só que você no módulo lá de cima. Isso. Basicamente, aqui o que a gente está vendo. Se os pontos forem alinhados, vai dar 0. Então, não faz sentido calcular a área de 3 pontos alinhados, porque não tem um triângulo determinado, né? Não dá para formar um triângulo com 3 pontos alinhados, né? Então, o determinante aqui vai dar 0. Aí a área, consequentemente, é 0, né? Mas se o determinante der diferente de 0, aí dá para calcular a área, que vai ser justamente a metade desse determinante. Claro que positivo, né? Aí, Dias, num determinado sistema, tipo assim, aí, ele só pede para você calcular, tipo, normalmente, só a área do triângulo, ou pede para calcular de outras formas geométricas também tem essa opção? Tem sim. Vai ver agora. Ah, beleza. Imagine agora que
eu queira calcular a área desse quadrilátero, né? Tem 4 lados. E aí, o que você vai fazer? Eu vou mostrar 2 maneiras de fazer isso. Uma usando o que a gente já viu na questão anterior, e a outra, uma novidade, certo? Vou resolver a mesma questão de 2 maneiras. Aí vocês decidem qual é a mais eficaz. Vamos lá. A primeira maneira é usando a área de um triângulo, né? Como é que eu vou usar a área de um triângulo, sendo que isso aí é um quadrilátero? Eu vou separar essa figura em 2. Né? Em 2 triângulos, né? Beleza? Então, uma maneira é essa, você pegar a figura e decompor ele em triângulos. No caso aí eu decompus, né, no triângulo ABD e no triângulo BDC. Triângulo verde, triângulo amarelo. E aí eu vou usar, né, a ideia que eu estava fazendo na questão anterior, que é pegar as coordenadas do triângulo verde e montar o determinante. Então, vamos lá. Pegando as coordenadas de A, que é menos 4 e menos 2, certo? E vou anotar o de B também, que é menos 2 e 4, e das coordenadas de D, que é 1 e menos 1. E na outra coluna, tudo 1. Então, eu vou calcular, né, a área do triângulo verde, né? Resolvo esse determinante aí, fazendo aí meu método, né, do sobe e desce. Então, tá aí. E multiplica as diagonais. Então, vamos lá. A primeira diagonal dá menos 2. A segunda diagonal, menos 4 vezes 4, dá menos 16. A outra diagonal dá menos 2 vezes menos 1, que dá 2. As outras 3 agora, tem que inverter o sinal, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Aí você vai anotar menos 4. 1 vezes 4 vezes 1 dá menos 4, porque você inverte o sinal, né? E menos 4 vezes menos 1 vezes 1 dá 4. Aí você inverte o sinal, fica menos 4. Fazendo essa conta aí, né? Vou fazer, já tenho anotado aqui. Fazendo essa conta dá menos 28. Portanto, né? A área do triângulo verde, que eu chamei de A1, vai ser o módulo, né, de menos 28 dividido por 2. Isso aí dá 14. Então, a área do triângulo verde é 14. Certo? Aplicando a mesma maneira aí para o triângulo amarelo, né? Então, vamos lá, olhando agora para o triângulo amarelo. Eu vou anotar as coordenadas do ponto B, D e C agora. O ponto B tem coordenadas menos 2 e 4. O ponto C tem coordenadas 7 e 5. E o ponto D tem coordenadas 1 e menos 1. Aí eu anoto aí nas 3 linhas do determinante. E a última coluna, por padrão, tudo 1. A regrinha do sobe e desce, ó. Lá de cima desce, de baixo sobe, na primeira e última coluna. Multiplica as diagonais. Então, vamos lá. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Menos 2 vezes 5 vezes 1 dá menos 10. 7 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 7. Então, essas 3 primeiras aí, você não precisa se preocupar com o sinal. O sinal que dá o resultado, você anota. Já essas aqui, você tem que inverter o sinal, né? 7 vezes 4 vezes 1 dá 28. Aí você anota menos 28. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Aí você anota menos 5. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Aí você vai anotar menos 2. Fazendo essa conta aí, né, para ganhar tempo, a conta lá vai dar menos 48. Portanto, né, a área do triângulo amarelo, que eu chamei de A2, vai ser a metade do menos 48 no módulo, né? E isso aí vai dar 24. Portanto, a área do quadrilátero que a gente queria, né, ele foi decomposto no triângulo verde e no triângulo amarelo. Portanto, a área do quadrilátero vai ser a soma de 14 com 24.
esse 14 vem da área verde e o 24 vem da área amarela. 14 com 24, aí dá 38 e morreu a questão. Beleza? Então, esse é o primeiro método. Oi, pode falar. Mas toda forma geométrica vai dar para dividir em triângulos, aí, nesse caso? Todo polígono, sim. Toda forma geométrica, não. Né? Ah, sim, sim. Todo polígono. Um cara que tem 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, assim, vai dar para fazer isso. Só que vai ter mais trabalho, né? Por exemplo, um pentágono, você consegue dividir ele em 3 triângulos. Aí você vai ter que fazer 3 áreas, né? Aí 3 processos. Aí se for um cara que tem mais lados ainda, vai dar mais trabalho, né? E aí, para evitar isso, essa decomposição, né? Existe um métodozinho, né? Um dispositivo prático para a gente calcular essa área, né? De uma maneira mais, de certa forma, automática, né? Então, vamos ver aqui como é que você faz a mesma questão, só que usando agora um dispositivozinho que a gente chama de dispositivo prático, né? Não é um determinante, mas parece bastante. Então, o que você vai fazer? Como é que consiste esse dispositivo? Então, para qualquer polígono, ele serve, certo? O processo que eu vou descrever aqui serve para qualquer polígono. Então, serve para o cara que tem 3 lados, o cara que tem 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Então, vamos lá. Qual é o processo? Você vai escolher um dos vértices para você começar anotando as coordenadas. Você pode escolher qualquer um, né? Eu vou escolher o ponto A porque aqui já está pronto. Mas você pode escolher qualquer um. Então, anota as coordenadas do ponto A. -4 e -2. Na próxima linha, né, você vai anotar as coordenadas de um ponto que está vizinho a A. Então, nesse caso aqui, ou você vai anotar as coordenadas do ponto B, ou as coordenadas do ponto D. Tanto faz. Certo? Eu vou escolher o ponto B, porque tem que escolher algum. Então, eu vou anotar aqui as coordenadas do ponto B. Beleza. Quando você anotou os 2 primeiros, você está vendo que está seguindo essa sequência aqui, né? O sentido horário. E agora, os outros pontos não tem mais escolha. Você vai ter que seguir esse caminho aí, ó. Então, comecei do A, agora vai ser o B, agora tem que ser o C, certo? Aí você anota as coordenadas do ponto C. Beleza. Depois, não tem mais escolha também. Tem que ser as coordenadas do ponto D. E por último, você fecha o ciclo repetindo o primeiro ponto que você anotou. Então, você tem que fazer esse ciclo aí, em um dos sentidos. Você tem que anotar todas as coordenadas em linhas, né? Seguindo aí uma sequência de vértices consecutivos. E lembrando que o último você repete. Né? Ó, perceba aqui, ó, o primeiro é -4 e -2, o último também é -4 e -2. E o processo é esse. Isso serve para qualquer polígono. Se tivesse mais vértices, você ia continuar anotando aqui até terminar todos os vértices. Beleza? Feito isso, né? Aí você vai fazer um processo parecido com aquele do determinante. Você vai começar a multiplicar as diagonais nesse sentido aí. E vai anotar o valor que resulta, né? Então, você vai fazer aí -4 e 4, né? Multiplicando, dá -16. -2 e 5, multiplicando aí dá -10. 7 e -1, multiplicando dá -7. E por último, 1 vezes -2, que dá -2. Então, você faz aí as 4 multiplicações possíveis, certo? Já que o cara tem 4 vértices, né? Vai aparecer 4 multiplicações. Se tivesse 5 vértices, ia aparecer 5 multiplicações dessas iniciais, certo? Beleza. Aí agora, não acabou. Você vai fazer agora as multiplicações nesse sentido aqui, né? E agora você vai fazer aquele mesmo processo de inverter o sinal do resultado. Então, você vai fazer aqui -2 vezes -2, que dá 4. Aí você vai anotar -4. 7 vezes 4 dá 28. Aí você vai anotar -28. 1 vezes 5 vai dar 5. Aí você anota -5. Finalmente, -4 vezes -1
você vai anotar 4, né? Porque, não, desculpa. Dá 4, você vai anotar menos 4. Ok. Faz essa conta aí, da forma como você achar melhor, né? Resolve essas continhas aí. Se você fizer, vai dar menos 76. Aí o resultado da área, né? Que é o que ele pergunta aqui. Vai ser o quê? A mesma coisa lá da forma como você faz para o triângulo. Você vai fazer o módulo desse dispositivo que você fez aqui, do resultado que deu, e dividir por 2. E aí não tem muito segredo. Fica positivo, divide por 2, dá 38. Perceba que é o mesmo resultadozinho e não tem como ser diferente, certo? Porque é a mesma figura que eu estou trabalhando. E aí diz, se eu pegasse um pentágono e dividisse em 5 triângulos, se eu pegar só o valor de um triângulo, eu poderia multiplicar por 5? Só se o pentágono for regular, né? Não, na verdade nem isso. Não pode. Porque você não vai conseguir dividir um pentágono em 5 triângulos equiláteros, né? Você não vai conseguir fazer isso. Deixa eu ver aqui só como é que eu desenho um pentágono aqui, só para o pessoal entender o que eu estou falando. Mas o hexágono não dá, não dá? O hexágono dá se você dividir... Deixa eu só desenhar aqui para tu entender. Aqui é o pentágono, né? Sim. Se você dividisse assim, do centro para cá, até que dá. Aí você teria que ter o centro conhecido, né? O centro do pentágono. É mesmo. Eu esqueci Aí dessa daria parte aí. certo. Mas se você dividir, como eu fiz aí do quadrilátero, deixa eu desenhar aqui. Se você dividir assim, ó, partindo de um vértice aqui, esses triângulos eles não são equiláteros, não tem a mesma área. Aqui vai ter uma área X, aqui vai ter outra área, aqui vai ter outra área. Certo? Então você teria que fazer três vezes aquele processo que eu mostrei aí. Mas aqui, usando esse método, você começaria anotando um ponto, aí depois o outro, aí depois o outro, depois o outro, depois o outro, e volta para cá de novo. Você anota num sistemazinho desse aqui e faz essa continha aqui, sai bem molinho. Beleza, entendi. Pronto. Então, basicamente, a aula de hoje era para isso, né? Então, aqui a ideia é só treinar, né? Treinar e treinar. Fazer determinante para calcular a área de triângulo e montar esse sistemazinho aí, esse dispositivo para a área de qualquer polígono. Somente essas duas coisas. Você pode fazer esses treinos com a atividade que está lá no Google Sala de Aula, né? Que pede a área de triângulos e a área de polígonos. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E é isso.